Bom dia, multiplicador. Hoje nós vamos falar das pessoas que amamos muito e de pessoas que cuidaram da gente, das pessoas que deram a vida para nós, em muitos casos, né? Ou para os nossos pais. Nós vamos falar de preciosidades das nossas casas, os nossos queridos vovôs e vovós. E para falar sobre o assunto, eu tô com a Lucinara. É Lu? A gente chama de Lu, né? É Lu. E ela é do Vovô Help. Não tem melhor pessoa para falar sobre o assunto do que ela. Lu, se apresente para os multiplicadores. Vamos lá, bom dia, Miri. Bom dia, multiplicadores. Antes de mais nada, Miri, quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui presente contigo, sabendo que a gente tem aí um público fantástico, né? São pessoas que ajudam pessoas a crescer. Né? Essa é a ideia, esse é o propósito. Né? Então, muito prazer, multiplicadores. Eu sou Lu Zeferino, da Vovô Help. Da Vovô Help. Lu, olha, eu já te conheço há alguns anos, olha, mais de 10 anos. E eu diria assim, ó, essa mulher, ela é realmente delicada, cuidadosa, com todos e com tudo. Eu tenho a oportunidade de ter conhecido a casa dela, de comer pipoca na casa dela. E tu tá realmente, Lu, trabalhando no lugar certo, com as pessoas certas. E Caxias precisava de uma pessoa como você. A Serra Gaúcha, o Brasil precisa. Porque realmente nessa fase, como lidar com a gente que sai trabalhar, que tá aí no dia a dia, multiplicando negócios, enfim, trazendo recurso para nossa família. E a gente tem os nossos vovôs que estão numa fase diferente, que demandam uma atenção diferente, né? E eu quero que tu fale para as pessoas o que é o Vovô Help. Ok. Miri, eu costumo dizer que quando a gente pensa no serviço, nessa prestação de serviço Vovô Help, eu gosto muito de enfatizar que eu sou uma eterna apaixonada pelo ser humano, né? E as pessoas que já me conhecem aí um pouco mais de perto sabem o quanto isso é verdade em mim, né? E quando surgiu a ideia, né, desse trabalho, a questão do Vovô Help, isso nasceu em relação à minha mãe, né, a demanda que eu tive com a mãe. Né, até então eu desenvolvia, sim, outras atividades que já eram voltadas a desenvolvimento humano, mas com essa situação que surgiu com a mãe, ela chegou numa fase onde ela precisou fazer um tratamento de saúde e ela teve um colateral muito violento. Né? Então, eu percebi que todo dia, um dia eu levava ela no cardiologista, outro no neuro, né? Outro dia fazer um exame, outro tinha que levar o exame para o médico ver. E aí eu me deparei com a seguinte situação. Assim como eu me percebi naquele momento, com essa demanda, tantas outras pessoas têm, né? Porque hoje em dia, em horário comercial, via de regra, né? Os filhos estão no trabalho. Sim. E nesse momento eu comecei a me fazer a pergunta, né? Enquanto os filhos estão no trabalho, sejam eles profissionais liberais, sejam eles funcionários, sejam eles diretores de uma empresa, quem acompanha os seus pais nesses momentos? Né? Então, assim surgiu a ideia, né? A criação da empresa de prestação de serviços Vovô Help. E isso requer um cuidado, um amor muito grande com esses vovôs. Né? Então, isso no dia a dia, eu digo assim, é muito bom a gente fazer aquilo que ama fazer. Né? Se torna... É quando o trabalho não parece ser um trabalho. Tem que ter uma paciência especial? Tem. Eu costumo usar muito essa frase, né? Que são 2 pontos essenciais para desenvolver esse trabalho, esse serviço. Tem que ter uma dose de bom humor muito grande, né? E uma dose de paciência também um pouco acima do natural. Porque a gente sabe, a dificuldade, a idade vem para todos nós. Né? E se a gente parar para analisar, normalmente as pessoas não querem falar sobre envelhecimento. Nós que frequentamos bastante eventos, a gente percebe, né, quais são os assuntos que em geral as pessoas gostam de falar. Pouco se fala sobre envelhecimento, mas o envelhecimento ele é algo natural, né? Então, a gente tem a possibilidade de tratar o envelhecimento
com qualidade de vida. Né? Então, esse é o foco, né, do serviço, dessa prestação de serviço Vovô Help. A gente trazer isso com uma certa leveza, né, com cuidado, com amor, com empatia, com bom humor. Enfim, trazer essa leveza que os vovôs e vovós precisam. E a Vovô Help, quando tu fala, ela envolve posar com o vovô? Ou envolve... o que envolve? O que exatamente... até onde a Vovô Help vai com o vovô? Ok, vamos lá. Hoje, se me perguntarem qual é o carro-chefe que nós temos no serviço, eu digo assim, a maioria dos casos, eu faço acompanhamento em consultas médicas, né? Então, normalmente, eu acompanho junto esse vovô no consultório médico, depois eu passo a devolutiva para a família, né? Explico para a família o que aconteceu lá, enfim, os cuidados que vão ser importantes com esse vovô. Então, exames, consultas médicas, fono. Eu tenho muitos casos que eu acompanho em fono, em fisioterapia, tá? Estádio de futebol é possível, a gente faz esse acompanhamento também, né? Enfim, em relação a posar, se necessário for, eu consigo atender esse público. Uhum. Né? Mas acaba sendo um pouco diferente do que faz uma cuidadora. Tá, e aí qual que é essa diferença da cuidadora para Vovô Help? Existem casos onde sim, eu acabo posando, né, com o vovô, acompanhando durante a noite, mas eu preciso ter algumas informações antes de que isso aconteça, tá? Exemplo, quando as pessoas procuram para posar, normalmente eles precisam de uma cuidadora, né? Sim. Ou então tem que ser uma profissional da enfermagem, da área de enfermagem. Né? Exemplo, uma técnica de enfermagem, porque talvez naquele momento, aquele vozinho ou vozinha, ele demande de cuidados que são específicos dessa área. Então, nessas situações, eu tenho sim já algumas pessoas que eu conto, né, com uma equipe sim especializada, e aí eu encaminho essas pessoas para esse serviço. E aí, outra pergunta também que eu gostaria de fazer, quem quiser fazer parte da tua equipe, por exemplo, né? Eu quero me disponibilizar, quero saber se eu me encaixo, se eu tenho o perfil da Vovô Help. Uhum. É possível te contatar? Como é que funciona? É possível, né? E eu diria assim, 2025 que venha logo, né? Porque teremos aí muitas novidades em relação à expansão desse projeto, né? Porque hoje, quando a gente analisa essa questão do envelhecimento da nossa população, eu percebo que existe essa demanda em toda e qualquer cidade, estado, né? Existem pessoas que têm essa condição, né? Que têm essa situação que desafia as famílias hoje. Então, a Vovô Help, ela surgiu, ela nasceu, ela está aí, presente na vida das pessoas, para ser uma rede de apoio a essas famílias. Né? E é uma fonte de renda para muitas pessoas que estão, para muitas mulheres e homens que estão aí e às vezes estão fora do mercado também. Claro. Mas tem muito amor. Claro. Sabem cuidar, sabem, né, como fazer, ou precisam de um direcionamento para fazer de uma forma melhor. E tu traz uma oportunidade para as pessoas. Com certeza. Isso é muito legal. A ideia sempre é a gente estar buscando crescer, se desenvolver, né, se especializar cada vez mais. Então, eu tenho sim um projeto, né, que logo eu vou estar divulgando, num momento mais oportuno, aonde sim, as pessoas vão chegar e aí, claro, vão passar por uma etapa de treinamento, né, e claro, tendo perfil, tudo é possível, né, Miri? A gente consegue treinar pessoas e desenvolver pessoas. E é uma demanda que existe, né, tá aí no mercado, o mercado tá pedindo por pessoas Isso assim. é real. Isso é real. E alguém tem que olhar para esse nicho, né, que tá aí com essa demanda. Por que contratar os serviços do Vovô Help? Então, porque quando a gente contrata, né, a empresa, esses serviços Vovô Help,
você tem a total segurança, né? A questão da confiabilidade, a credibilidade, né, Miri? As famílias, elas sabem que os seus pais, a gente busca eles em casa, né? Permanece com eles o tempo que for necessário e ao final do atendimento eu deixo ele dentro de casa, né? Então, Sim. Não existe aí um risco de, mas daqui um pouco teve que se deslocar ou ficou sozinho por um determinado período de tempo. Não, a gente permanece o tempo que for necessário junto com ele. Então, nessa questão horário marcado, são pontos que são essenciais no atendimento, né? E como qualquer outro trabalho, a gente sabe da importância. Se eu marquei contigo de estar aqui tal horário, eu costumo chegar um pouquinho antes. Então, quando se fala, né, dessa questão de, Lu, eu ouço muito isso, Lu, eu vou estar na empresa, eu vou estar trabalhando, eu tenho uma reunião, posso ficar tranquila, né, que de fato vai chegar lá em casa e o pai vai estar na consulta a tal horário? Então, eu sempre digo que isso é um ponto muito forte. Sim, de quem está ali no dia a dia, dando conta das suas demandas, mas sabendo que não quer deixar aquela pessoa que fez muito pela gente desassistida. Exatamente. Eu tenho alguns amigos que eu quero te apresentar, viu? São muito bem-vindos. São muito bem-vindos. Porque realmente essa demanda do dia a dia e estão num momento carentes também, né? É. Os vovôs Sabe estão... que um dos comentários, assim, e eu gosto de enfatizar isso, que o maior diferencial que a gente tem nessa questão hoje de atendimento e que eu sinto em relação a esses vovôs, eles acabam me dando esse feedback, é a questão do uso do telefone. Que hoje a gente sabe, eu dependo do telefone para trabalhar, assim como acredito que a grande maioria, né? Mas um diferencial no atendimento com esses vovôs é o quesito atenção. No momento que eu estou com eles, eu de fato estou com eles, né? E nesse momento eu recebo esse feedback, né? Quando eu volto a falar com a família, eles me dizem assim, Lu, o pai comentou ou a mãe comentou que tu deu tanta atenção e eles perceberam que tu não ficou mexendo no celular. Porque hoje a gente percebe, existe essa carência, né, das pessoas. E quer ver como dá pano para manga? Se a gente for analisar, não só entre os vovôs. Não. Né? É muito comum hoje nós estarmos com pessoas que naquele momento não estão presentes. Por quê? Porque elas estão ali numa rede social e acaba que está distante de quem está do teu lado. Né? Então, essa parte, assim, é algo que me deixa muito contente, esse retorno das famílias. E principalmente dos vovôs, eu vejo isso como um pilar de respeito. Um pilar de respeito com eles. E assim, quem quer te contratar, por exemplo, tem como fazer pacotes contigo? Porque eu já sei no meu planejamento que o meu vovô, né, ele tem consulta tal e tal e tal dia, né? Então a gente já sabe que tu não é uma funcionária, você presta serviço a essas famílias, né? Mas eu já tenho programado que eu vou precisar mais vezes de você. Como é que funciona? Claro. Isso ao longo do período, né, à medida que o tempo foi passando, eu precisei sim ir fazendo alguns ajustes, porque normalmente o cliente que chega até mim, como todo cliente, a gente diz tem a primeira vez, né? Mas logo em seguida ele se torna recorrente. E aí não faz sentido, né, eu atender por um valor X hora aquele cliente, se às vezes ele vai precisar do meu serviço 3, 4 dias da semana. Então, nesses casos, eu percebi a necessidade, sim, de estar ajustando e abrindo essa possibilidade. Né? Hoje eu já tenho aí alguns clientes que são fixos e aí a gente trabalha nesse formato de pacote. Então, cada pacote vai contemplar X horas durante a semana, tantos dias durante a semana, que aí fica interessante também para a família. Sim. Né? Aí fica uma coisa mais organizada e é mais fácil da gente tratar isso.
né? Então, tem casos que sim, eles até optam. Eu estava comentando antes ali fora que eu tenho alguns casos, Miri, de clientes que estão vindo de AVC, né? Então, alguns deles eu acabo fazendo um acompanhamento de segunda a sexta, né? Eu acabo saindo com eles 5 dias da semana, e isso de forma fixa. Então, quando a gente analisa hoje esse cenário, dessa questão a importância dessa rede de apoio para as famílias, porque tem casos que eles têm 3 filhos, 2 filhos, 4 filhos, e não tem a ver com falta de amor ou falta de atenção, muito pelo contrário. Mas numa situação dessas, fica muito inviável, né, os filhos conseguirem sair do seu trabalho 5 dias na semana. Sim. Né? Porque na maioria desses casos específicos, que são fixos, tem um que eu acompanho de segunda a sexta na fisioterapia e 2 dias na fono, né? Tem outros que eu acompanho 3 dias na fisio e 1 dia na fono. Então, para esses tipos de clientes, a melhor opção, vamos dizer assim, é a gente acabar desenvolvendo um pacote, né? E aí a gente ajusta à necessidade de cada família. E hoje, com tantos vovôs, tu ainda tem algum horário nessa agenda? Olha, tá ficando apertado. Eita, né? Não, esse momento, ele, para mim, ele tem sido um tanto desafiador, mas no bom sentido, né? Digamos, esse é o problema que todo empresário quer ter. Sim. Né? Que a gente tem que... A demanda é maior. Eu começo a ter muito conflito de horário, não quero deixar de atender ninguém, né? Então, por isso que eu disse que logo, logo teremos novidades aí para Vovô Help, e aí a gente consegue ir adaptando a uma nova realidade. Sim, esse ajuste, né? Isso aí. Porque é realmente, um vai indicando para o outro, é realmente um serviço também que é muito de indicação. Muito. Né? Muita indicação vai indicando para o outro, eu fico pensando, deve quase estar sem agenda, realmente. Mas isso, ao mesmo tempo, como eu digo, é um desafio do bem, vamos dizer assim, né? Eu percebo, sim, essa multiplicação, né? Como esse é o projeto, essa é a ideia. E, ao mesmo tempo, isso me deixa muito contente, né, Miri? Porque eu vejo o quanto isso faz sentido na vida das famílias, né? O quanto isso apoia, o quanto esse suporte faz a diferença no dia a dia. E a questão toda também é que é algo que, diferente de uma criança que vai crescer e não vai mais precisar de um serviço de uma babá, por exemplo, o Vovô Help, aquele vovô vai seguir precisando sempre daquele acompanhamento. Claro. Em algum momento ou outro, a tendência é que se precise mais. A tendência é. Eu ouço muito, né? As pessoas me perguntam, Lu, mas eles precisam estar doentes para que tu preste esse serviço, para que tu faça esse acompanhamento? Não, né? Acaba que o meu carro-chefe, via de regra, são pessoas que têm uma total autonomia ainda, né? Porém, eles não podem ficar 100% desassistidos. Sim. Porque tem deslocamento, porque tem que dar um retorno, às vezes, em relação ao que o médico passou para aquele senhor. Então, tem que ter esse cuidado. Mas a tendência, sim, é uma crescente na nossa sociedade, né? Nas famílias, em geral, a gente percebe que essa é uma demanda crescente e bastante natural. Né? E é realmente um zelo da família. Nós vamos brindar a Vovô Help. Olha! Né? Um brinde a Vovô Help. Né? Damos um café aí. Vida longa! Vida longa, Vovô Help. Essa brindar empresa... com café. Com café. Essa empresa que olha com tanto carinho para os nossos vovôs. E Lu, tu que lida então direto com os vovôs, lida sempre com pessoas... Se você pudesse dar um conselho para os pais, para os filhos, para as famílias que estão com vovôs em casa hoje. Que conselho você daria? Você que ouve eles diretamente, né? Olha, se serve... eu digo que sempre existe um determinado momento que o que pega é a reflexão,
né? Aquele momento que a gente olha para dentro e analisa o todo, Miri. Então, se eu puder, né, aconselhar alguém, e eu digo que nesse momento bate aquela emoção, a gente sente um calorzinho diferente no coração, é a palavra atenção. Atenção. Atenção e amor, sabe? É estar presente, né? Quando os filhos, enfim, os familiares, os netos tiverem a oportunidade de estar perto, de fato estejam ali, de fato estejam presentes, né? Volto a falar essa questão, hoje em dia é tão comum, né? As famílias, elas se perdem dentro de uma casa pequena por conta de um aparelho de celular, né? Por conta de uma internet e não tem aquele contato. E quando eu estou com esses vozinhos, com essas vovós, eu percebo que a maior riqueza que a gente tem naquele momento se chama troca de experiências. E para que essa troca de experiências aconteça, eu preciso estar presente. Então, eu diria assim que esse é o principal conselho, né? Quem tem a oportunidade de ter um pai, uma mãe por perto, né? Um vô, uma avó, esteja com eles, né? Vivencie a cada momento. Tira um tempo para de fato ouvir, né? Aquela escuta ativa, porque é o que eles mais precisam. E à medida que os anos vão passando, a gente percebe que eles recebem muito pouco isso. Nossa. É cruel. Acaba sendo um lado assim que mexe muito, né? Para quem está ali no dia a dia, a gente percebe que isso, à medida que os anos passam, é o que eles menos têm, né? Então, digamos assim, fica a dica, né? E tu acha que Caxias do Sul, a nossa Serra Gaúcha, deveria ter mais atividades para essa faixa etária de idades também? Tu sente isso? Você que está aí à frente, a gente... eu acabo estando nesse meio e eu digo assim, oportunidades se tem. Tá. A nossa cidade, ela propicia. Né? Existem grupos de apoio, a própria prefeitura, ela abre um leque, né? Para que esse grupo de jovens da melhor idade estejam envolvidos em atividades um pouco diferentes, né, do dia a dia, tem essa oportunidade, mas é claro, às vezes existem alguns pontos que dificultam o acesso para eles, né? Questão às vezes de deslocamento, horário, não é todo bairro que o acesso é tão fácil. Mas se for comparar algumas outras localidades, eu diria que para o tamanho da cidade, né, que nós temos aqui, existe sim, existem esses grupos de apoio para que eles possam ter atividades diferentes, né? Daqui um pouco quer ir dançar, quer ir pintar, enfim, eles têm atividades físicas, daqui um pouco fazer um passeio, existe. Existe, tá? Existe, ótimo saber disso, porque... Pode ser que alguém que esteja nos assistindo não saiba. Eu não sabia, por exemplo, né? Mas eu não tenho um idoso em casa, né? Então, que tem atividades específicas, tem oportunidades em Caxias para eles também. Eles têm. Só, claro, às vezes é importante que alguém pegue na mão desse idoso, né? E diga assim, vamos buscar, vamos procurar, né? Eu preciso entender qual a afinidade que ele tem. Uma coisa que eu ouço muito, daqui um pouco não adianta... exemplo, tu tem uma mãezinha ali do lado, não adianta tu querer colocar essa mãezinha fazer uma aula, por exemplo, de natação, se ela nunca gostou de entrar na água, mas daqui um pouco ela ama pintura. Então, busca uma atividade que para aquele vovô ou para aquela vovó faça sentido. Né? Então, isso sim, eu acho que é algo importante de se observar. Essa que faça sentido para eles. Exatamente. E a Lu também é uma fonte dessas informações, né? Da gente saber aonde encontrar, porque como tu trouxe, às vezes a família está num momento que não dá mais a atenção, até porque os assuntos são muito diferentes nesse momento também. Mas para que esse vovô não se sinta sozinho, exato, né? Existem atividades que são propostas.
E também muito mais para a interação deles Exato, também, né? é essa a ideia, né? Que eles possam interagir com outras pessoas fazendo algo que faça sentido na vida deles naquele momento. Uhum. Seja cozinhando uma pintura, Exato. algo, mas que para eles faça sentido. Faça sentido. Tem mais algum conselho que você queira deixar para os multiplicadores aqui, referente ao Vovô Help, ao teu trabalho, Lu? Olha, como eu disse antes, né, Miri, eu agradeço muito por essa oportunidade, porque eu acredito que dessa forma a gente multiplica e transborda na vida das outras pessoas, né? Porque para essa vida fazer sentido, como é bom quando eu consigo aprender com outras pessoas e se de alguma forma eu consigo ensinar, né? Essa troca de experiências que eu tenho no meu dia a dia com esses vovôs, eu digo que é a maior riqueza que eu tô recebendo e que eu vou construindo ao longo da vida, porque isso é uma construção, né? Então, quando a gente multiplica conhecimento, a gente multiplica negócios, a gente multiplica em tantas áreas, a gente transborda na vida das pessoas. Então, eu acredito que o projeto Vovô Help, ele tá aí justamente para promover isso, né? Promover esse senso de dar as mãos, né? E sermos, de fato, uma rede de apoio uns para os outros naquilo que as pessoas precisarem. Então, gente, uma delícia ouvir ela, né? É muito bom ouvir a Lu. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente, por trazer essa conscientização também. Tu trouxe muito mais do que falar da Vovô Help. Tu trouxe uma conscientização de como nós tratarmos, né, eles, o que nós devemos fazer também. E a maior demanda que eles pedem também, Exato. que é a atenção. A atenção. Então, muito obrigado, multiplicador. Obrigado por você ter estado com a gente até aqui. E se despeça dos multiplicadores aí, Lu. Muito obrigada, pessoal. A todos vocês, muito sucesso, muito trabalho. E precisando, contem com o projeto da Vovô Help. Ah, não podemos esquecer. Qual que é o teu Instagram, Lu? Quem quiser te contatar, teu Instagram, teu telefone. Sim. Então, nosso Insta, né, é _VovôHelp. Temos o site também que está à disposição, até para que as pessoas possam conhecer um pouquinho, né, do trabalho. É www.vovohelp.com.br e o nosso telefone para contato é 54999381102. E outra coisa legal também, Lu, é que tu atende aqui Farroupilha também, por exemplo, né? Farroupilha aqui também, porque o programa vai passar em vários momentos aqui na TV. Então, você que é de Farroupilha, chame a Lu, você vai amar a Lu como eu já amo, pode ter certeza. Beijo e até o próximo Café com Multiplicação de Negócios!